Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É isso, nós vamos falar agora de assédio sexual, o caso recente da Alesp, a Assembleia de São Paulo e a violência contra as mulheres. Eu converso com Isa Pena, que é deputada estadual pelo PSOL. Deputada, boa noite. Boa noite. Bom, deputada, obrigada pelo espaço. A senhora foi a vítima, não é, Isa Pena, do assédio sexual que todo mundo acompanhou, aquelas imagens horríveis envolvendo o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, que foi até afastado do partido. Agora, eu queria saber como é que está o encaminhamento de toda essa situação. Não é? Houve já abaixo-assinado pedindo a cassação dele, foi apresentado o boletim de ocorrência, a comissão na Assembleia deve tratar do assunto. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não é uma expectativa minha, eu acho que é uma expectativa das mulheres. Eu acho que a reação que se teve a esse caso se deve ao fato de nós, coletivamente, enquanto mulheres, estarmos com esse tema engasgados na nossa garganta. Eu acho que isso foi uma forma de todas nós gritarmos juntas, porque todas nós, de alguma forma, nos vimos ali naquela situação. Dito isso, bom, eu tenho bastante expectativa quanto ao processo criminal que corre na Procuradoria. Eu acho que é importante o recado de que assédio é crime. Acho que, como todo processo no parlamento, vai ser uma disputa política, quer dizer, será que eu, enquanto mulher, vou ter que conviver com a pessoa que me assediou, né? Essa é a realidade de muitas das trabalhadoras que sofrem assédio de patrão, né? De muitas das mulheres que, namoradas, alunas, enfim, são tantos os tipos que a gente escuta e tantos os relatos assim que eu já recebi, os casos que eu já tive que advogar pessoalmente. Então, eu sei que ali no espaço da Comissão de Ética a gente vai ter uma disputa política, porque há um corporativismo muito grande dos deputados para se protegerem, né? Em especial porque a gente está falando de um deputado que é da base do governo, né? Então, haver algum governador que não se pronunciou ainda sobre isso, ou seja, uma deputada estadual é assediada e é televisionado no Brasil inteiro, mas o presidente da Alesp não deu uma palavra sobre isso, nem sobre assédio, sabe, de forma genérica, né? Ainda que quisesse, enfim, demarcar que é oposição, eu acho que aquela cena ali, ninguém que coloque a sua mãe, qualquer mulher que você ame, naquela situação, ninguém entende aquela cena como um abraço. As mulheres brasileiras sabem muito bem o que é aquilo. É uma forma muito comum de assédio, em especial nos transportes públicos, né? Que é essa que o homem vem por trás, né? É a famosa encoxada, né? Que as mulheres sofrem muito, às vezes sozinhas no transporte público, às vezes arrumam alguém para ajudar. Então, enfim, eu acho que as minhas expectativas são pela justiça, né? Eu acho que uma vez que a Procuradoria já disse que vai intimar o deputado, acho que uma vez que a Comissão de Ética, agora nós temos as 3 assinaturas para, no dia 7 de janeiro, convocar uma primeira sessão do Conselho de Ética. Uma vez que o presidente pode, se tiver vontade política, entender que esse é um caso prioritário, pode convocar as sessões legislativas para garantir um prazo de no mínimo 30 dias aí para o deputado, mas não essa coisa de 30 sessões legislativas, que o prazo de defesa dele só vai começar a contar em fevereiro, né? Apenas se o presidente da Alesp convocar as sessões, que o prazo do deputado, o prazo de defesa do deputado diminui, né? Mas a Procuradoria-Geral, eu acho que já está fazendo um célere trabalho. Já chamaram ele para depor. Sim, e é isso. É lamentável, né?
Lamentável. Exatamente. Uma coisa que chamou a atenção nessa situação toda é que foi uma cena totalmente exposta no local de trabalho, sem nenhuma intimidade, em que você poderia ser filmado como foi, teve uma repercussão assim imediata, né? Uma cena que choca quando você vê. E ele sabendo que era um trabalho, ele estava falando com uma profissional, uma colega de trabalho, não é? A forma como ele chegou, não cabe essa intimidade, não dá para dizer que desculpa se eu te ofendi, porque a forma como ele chegou é assédio. E isso nos remete às pessoas anônimas que sofrem esse tipo de situação, que são expostas a essa situação, sem ter gravação, sem ter testemunhas, sem ter pessoas com capacidade de se defender, né? Então é uma coisa que chama a atenção o que as mulheres estão expostas no dia a dia. Sim, E aí eu quero até dialogar, construir uma ponte com os homens aqui, né? Eu recebi muitos relatos de homens solidários e eu quero dizer para os homens que vocês têm um papel, a solidariedade de vocês é mais do que bem-vinda, ela é necessária. No sentido de que muitos homens, até pela cultura da nossa sociedade, só escutam quando outro homem fala, né? Então, quando você vê uma cena dessas, quando você perceber uma dinâmica estranha entre dois colegas de trabalho, um homem e uma mulher, você chega junto e pergunta, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E esse caso tem que servir de exemplo para que as mulheres respirem fundo, tomem coragem para dizer, tá, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso denunciar, porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa acabar com o assédio no Brasil. E agora o que cabe é um posicionamento político da Alesp em relação a essa situação. Eu acho que serviria inclusive como exemplo, né, para a sociedade em geral, né? Não admitimos esse tipo de situação. Sabe, se a pessoa não teve má intenção, entre aspas, se achava que não é assédio, é para mudar esse tipo de pensamento na sociedade. É assédio, sim, quando a mulher não quer esse tipo de proximidade, né? Evidente, perfeito. Inclusive, agora, eu até gostaria de crer que esse fosse um dos casos, mas não, estamos falando de um homem, né, que não sei a idade, eu não sabia o nome do deputado Fernando Cury, porque como ele mesmo disse, ele não comparece muito ali no plenário da Alesp, mas ele é um homem, deve ter o quê? Seus 40 anos? De qualquer forma, é um homem que tem idade suficiente para saber os limites da sociedade. Não se chega por trás assim de uma mulher. Não interessa se você conhece ela ou não. Isso não é uma forma de respeito. Para você ter uma intimidade, né? Ou você construiu aquilo com alguém, né? Para você ter um nível de intimidade em que a pessoa faz esse tipo de brincadeira, eu não tenho esse nível de intimidade com ninguém ali no plenário da Alesp, né? Então, assim, as palavras dele só serviram, na minha opinião, para prejudicar mais a situação dele. Ele pede desculpa, mas fala que não errou. Aí ele fala que deu um abraço. Desculpa se eu me senti constrangido. Então, se eu me senti e desculpa, assim, o que ele acha que ele está falando? E dois, como é que ele acha que ele pode simplesmente pedir desculpa? Isso aí, assim, a gente não pode dar esse exemplo no legislativo, gente. Senão, como é que a gente vai pedir depois para as pessoas se comportarem de forma diferente na sociedade, né? E como é que vai partir para a defesa mesmo das mulheres, da sociedade, de um modo geral, para mudar a mentalidade, mudar o comportamento? Não é? Se quem faz as leis, quem ajuda a determinar o que é culpa ou não, é condescendente com esse tipo de ação, né? Sim, perfeito. E aí é importante dizer isso. A gente está no momento, eu acho, em que essa grande comoção, as manifestações das pessoas nas redes demonstram que há uma vontade popular de que essa realidade mude. E essa realidade vai mudar quando a gente tiver, em primeiro lugar, políticas do Estado para inibir e dar instrumentos para as mulheres seguros para denunciar os casos que já estão ocorrendo, mas também levar para as escolas a educação da Lei Maria da Penha. Porque é isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala de educação da Lei Maria da Penha, a gente está falando
para as meninas saberem desde cedo que não pode toque de amigo nenhum, de pessoa nenhuma em região do seu corpo que você não queira, né? Que não pode. Para o menino, desde cedo, que o corpo da menina não é o corpo dele, né? Não é uma extensão dele, né? Nem de nada que é dele. Então, desconstruir o que a gente chama de cultura do estupro, né? Como foi um conceito aí criado há pouco tempo atrás, mas para dizer respeito justamente a isso, né? Justamente a como todos nós, independente se nós somos de esquerda, de direita, inclusive não tem diferença nenhuma entre classes sociais. A gente tem mulheres da alta classe, de altíssimas classes sociais no Brasil, isso, né? que inclusive não denunciam, porque as famílias tradicionais, famosas... Deputada, nós temos o horário para encerrar, mas é isso, é sobre respeito. Acima de tudo, né? Eu agradeço muito a participação da Isa Pena, que é deputada estadual pelo PSOL. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. E é com você, Laerte.